uma outra mesa, né, de comunicações de alunos, então fiquem. E depois da mesa de comunicação tem a palestra da professora Juliele Silvas, que infelizmente não pôde vir para o evento presencialmente, em função de questões de saúde, assim como o Eros Carvalho também não pôde vir, mas acho que as coisas estão acontecendo. Momento merchandising, tem adesivos da Grifa, que é o grupo de filosofia analítica, de mulheres na filosofia analítica, e tem uns livros ali esquisitos também, vocês podem dar uma olhada. Não levem muito a sério o negócio. Então fiquem à vontade para receber. João Carvalho vai pedir música no Fantástico. Terceira já, né? Já é a terceira, cara. Então o João já teve 2 atividades, uma na terça-feira foi uma mesa individual sobre quilombos e filosofia e revolução, e ela está disponível, né, no nosso canal online. E ontem teve uma outra apresentação numa mesa super especial com o Eribaldo Maia. Foi massa demais. O capitalismo, o realismo capitalista. E hoje o João Carvalho vai brindar a gente com uma terceira apresentação na grande diversidade de temas que o João domina. Ele vai falar sobre diversidade de novo, agora neurodiversidade. A gente conversa muito, né, sobre uma possível tradução do texto do Chapman, mas ainda a gente não conseguiu implementar isso. São muitos projetos, muito mais do que a gente consegue realizar. Falta perna. Não sei se isso é bom ou ruim, tomara que seja bom. Então, vou passar a palavra para o professor João Carvalho. Muito obrigado mais uma vez por essa gentileza de estar aqui. Obrigado, querido. Obrigado. Eu vou falar sobre notas, sobre uma filosofia marxista da neurodivergência. Muito legal. Obrigado. Gente, primeiro, né, agradecer mais uma vez o Marcos, agradecer uma vez mais todos vocês que estão aqui. Eu estou apaixonado pela Federal de Pernambuco, por vocês, pelo grupo. É espetacular o que vocês estão fazendo. É muito avançado, dá uma alegria, dá uma esperança, assim. Vem sendo uma semana de renovação de forças, então obrigado, de coração. A primeira coisa que eu quero é agradecer vocês. Sobre essa palestra aqui, foi uma ideia que surgiu mim e do Marcos conversando, e no primeiro momento ele falou e eu pensei assim, é um tema legal da gente pensar. E aí acabou que a gente tinha optado por fazer só 2. E aí acho que foi, sei lá, semana passada, mas falou, não, vamos fazer 3, faz aí. Parece que Não, a ideia é ótima, mas eu não tinha escrito nada a respeito, assim, tal. Eu falei, não, vamos sim, eu achei a ideia falando massa. desse jeito parece que eu sou autoritário. Não, você falou assim, vamos fazer a terceira. Eu falei, vamos. Eu tava animado também e tal. Só que assim, é uma coisa que a gente tá tateando, né? Então são primeiras ideias, primeiras impressões, são coisas ainda que a gente tá tateando. Esse é um assunto que para mim, em particular, é muito importante e interessante porque eu sou neurodivergente, né? Então, assim, um salve a todos os neurodivertidos que estão nos vendo aqui, seja depois no YouTube ou ao vivo. E essa foi uma parte da minha vida sempre muito presente, mas eu tive um diagnóstico muito tardio, porque eu tive primeiro os diagnósticos das minhas consequências e não das minhas causas. Né? Eu tive diagnóstico primeiro de distimia, ainda no final da adolescência, começo de vida adulta, e de ciclotimia também, né? Então, assim, eu não era apenas gótico, eu tinha alguma coisa para além do gótico, né? O DSM coloca os góticos como distímicos e ciclotímicos. E depois, quando eu fui fazer a investigação de autismo do meu filho, é que eu tive o meu diagnóstico. E foi muito engraçado, porque no final da bateria de exames e de tudo mais, e de testes, a psicóloga chamou eu e minha companheira, e ela depois falou assim, eu quero fazer uma sessão depois só com o João. Eu falei, tá, mas por que, né, só com o João? Eu falei assim, é menino, né? Menino às vezes é mais ligado com o pai, tem a ver com isso e tal. Aí ela começa a sessão, João, como você também tem autismo e também tem TDAH, eu sei que você vai entender melhor. Eu falei, oi, desculpa, o quê? Ela falou, você não tem diagnóstico não? Eu falei, não.
Ela falou, então, procura. Aí eu fui conversar com o meu psiquiatra, né? E, na verdade, assim, eu primeiro conversei com a minha psicóloga. E aí eu falei com ela, cara, rolou isso e tal. Ela virou, uai, mas você não tem diagnóstico, não? Eu falei, pô, cara, não. Ela falou, pô, tem 5 anos que eu te atendo, eu achei que você já tinha. Eu achei que isso era tão pressuposto na sua vida. Eu falei, não. E aí o corno, né, sempre o último a saber, eu fui no meu psiquiatra. Aí virei pra ele e falei, cara, rolou isso. Ele levantou, meu psiquiatra é muito discreto, ele levantou, apontou o dedo pra minha cara e falou, é isso, tu é autista pra caralho. Aí eu falei, ok, talvez eu seja. E aí eu fui fazer todos os testes e tal, e aí que eu fui ter meu diagnóstico muito tardio. E isso é uma coisa muito comum na nossa geração, o diagnóstico mais tardio. Por quê? Porque na nossa época isso não existia. Na nossa época não tinha nada. Então, assim, eu tive um diagnóstico infantil de superdotação, que me fez pular algumas séries na escola. Eles queriam me mandar para um colégio de maluco. E aí o pediatra falou assim, de jeito nenhum, o menino já é todo esquisito, não consegue conversar com ninguém. Se você botar num colégio desse, ele vai para Barbacena depois, vai ficar louco de vez. Por falar em Barbacena, eu tenho um longo histórico de pessoas da minha família que morreram em Barbacena, torturadas, né? 2 tias-avós, um tio-avô. Então, assim, né, longa história de suicídio na família e tal, é aquela coisa, né? Todo mundo que tem um histórico familiar que é aquela coisa, né? Você acaba descobrindo que talvez aqueles 38 pratos que sua avó tivesse na parede, que todos tinham que ficar na mesma diagonal para o mesmo lado, sempre limpos, fosse sinal de alguma coisa. Enfim. E aí, eu fui a partir daí tentar, né, pensar um pouco sobre essas relações e pensar essas relações com o marxismo. Queria fazer essa introdução para vocês entenderem um pouco de onde que está vindo isso. E agora eu vou passar a palestra que eu escrevi. Como eu estava com muito medo de vir para cá, porque eu sou de história e vocês são filósofos e vocês são muito mais inteligentes que eu, né? O segredo da minha polimateia é a minha mediocridade, né? Tipo, eu sou o cara que sei um pouquinho de cada coisa e as pessoas de fato sabem mais sobre tudo. Eu decidi escrever para eu ter uma base de onde eu tirasse. Enfim, a neurodivergência não é um problema médico que a política pode eventualmente acolher. É uma questão política que a medicina colonizou. Essa distinção é fundamental. Tratar o autismo, TDAH, dislexia, bipolaridade e outras formas de funcionamento neurológico divergente como condições a serem necessariamente tratadas é em si mesmo um ato ideológico. É o gesto pelo qual a ordem capitalista transforma uma diversidade humana em patologia, o desvio da norma produtiva em déficit individual e a diferença em mercadoria farmacêutica. A pergunta que a gente se propõe aqui é de uma natureza política e filosófica ao mesmo tempo. O que uma análise marxista, anticolonial, materialista pode nos dizer sobre a condição do neurodivergente no capitalismo tardio? Mas ainda como a luta contra o capacitismo se articula com a luta de classes, como a luta anticolonial com o projeto de emancipação humana que esse mesmo marxismo produz. Bem, a gente coloca essa análise no interior de um projeto de crítica materialista que recusa tanto a medicalização individualizante, que reduz o sofrimento psíquico à disfunção cerebral, ignorando condições materiais que a produzem, quanto o idealismo identitário que dissolve a luta contra o capacitismo em demanda de reconhecimento simbólico, sem enfrentar estruturas econômicas e políticas que produzem a exclusão. E aqui só uma coisa que eu tenho que falar, porque isso depois vai ficar gravado, gente. Quando eu falo isso, eu não estou falando, vamos todo mundo parar de tomar remédio e sair para a rua e fazer a revolução. O que eu estou falando é que existe, a partir do momento em que isso se torna uma mercadoria, uma óbvia mercadorização de todo o que acompanha. Nem tudo na vida é solucionável por remédio. Franz Fanon era psiquiatra. Ele foi para Blida Joinville, na Argélia, para tratar as pessoas. E ao tratar as pessoas na Argélia, ele decidiu se tornar um revolucionário. Porque ele sabia que não adiantava ele clinicar o indivíduo e devolver o indivíduo a um ambiente adoecedor.
Em última instância, ele precisava de clinicar aquela sociedade. Então, só para a gente, pontuar isso aqui. Bem, a teoria que a gente vai mobilizar aqui é marxista porque ela parte das condições materiais de existência. É anticolonial porque reconhece que os critérios de normalidade são historicamente produzidos e racialmente codificados. E é marxista porque acredita que a transformação estrutural exige organização política, consciência coletiva e estratégia de poder. O termo neurodivergência foi cunhado pela socióloga australiana Judy Singer em 98. No contexto do movimento da autoadvocacia autista para designar variações neurológicas que se afastam do padrão considerado típico, incluindo, mas não se limitando, a autismo, TDAH, dislexia, dispraxia, síndrome de Tourette e outros modos de processamento cognitivo. O conceito de neurodiversidade correlato propõe que essas variações são parte da diversidade natural da espécie humana e não necessariamente doenças a serem curadas. Essa formulação é politicamente importante, mas insuficiente se não for articulada com uma análise material das condições que transformam a diferença em deficiência e a deficiência em exclusão. Nas investigações filosóficas, o Wittgenstein levanta questões que são decisivas para o nosso termo. O seu conceito de jogo de linguagem, o conjunto de práticas linguísticas e não linguísticas que constituem o uso significativo da linguagem em contextos determinados, vai nos permitir compreender que os diagnósticos psiquiátricos não são descrições neutras de fatos biológicos. São jogos de linguagem, institucionalmente sustentados, que produzem efeitos materiais sobre corpos e vidas daqueles diagnosticados. O DSM não é um espelho da natureza. É um artefato cultural produzido por uma comunidade profissional específica em um contexto histórico determinado com interesses materiais concretos, incluindo os da indústria farmacêutica. Quando eu digo que alguém é autista ou tem TDAH, não é necessariamente contestar um fato, é inseri-lo também em um jogo de linguagem que determina como ele será tratado, educado, empregado e frequentemente excluído. Outro conceito importante de Wittgenstein para nós é o Lebensform, a forma de vida. Wittgenstein vai afirmar nas investigações que imaginar uma linguagem é imaginar uma forma de vida e que o falar da linguagem é parte de uma atividade ou dessa mesma forma de vida. A forma de vida é o substrato pré-teórico, os hábitos, as instituições, as relações que vão tornar possível e inteligível um determinado jogo de linguagem. Se a gente transpõe isso para o nosso problema, o que conta como normal ou patológico não é necessariamente determinado pela biologia, mas sim pela forma de vida dominante. Em uma forma de vida organizada pelo capitalismo, onde o valor do indivíduo é medido pela sua produtividade, por sua capacidade de adaptação ao mercado e sua conformidade a padrões de sociabilidade burguesa, qualquer modo de existir que não se enquadre nesses parâmetros será necessariamente classificado como deficiente. Quero que a gente pense aqui um pouco sobre uma contribuição que eu acho que é muito importante da União Soviética e que é muito escamoteada e muito pouco conhecida no Ocidente, que é a psicologia histórico-materialista. Para construir uma filosofia marxista da neurodivergência, é preciso partir de fundamentos. O fundamento teórico mais sólido é a psicologia histórico-cultural desenvolvida por Lev Vygotsky, Alexander Luria e Alexei Leontiev, na União Soviética dos anos 20 e 30. Vygotsky, na Formação Social da Mente, em Fundamentos de Defectologia, formulou uma tese que permanece revolucionária. O desenvolvimento humano não é determinado pela biologia, é mediado pela cultura, pela linguagem e pelas relações sociais. O que a psicologia burguesa trata como déficit individual, uma incapacidade de aprender, de se comunicar, de se adaptar, é para Vygotsky sempre o resultado de uma relação entre o organismo e o seu meio social. A deficiência não está necessariamente no indivíduo, está na ausência de mediações culturais adequadas que permitam ao indivíduo desenvolver as suas potencialidades. O conceito central de Vygotsky para o nosso tema, é o de zona de desenvolvimento proximal.
A distância entre o que o indivíduo consegue fazer sozinho e o que ele consegue fazer com mediação de outros mais experientes. Esse é um conceito radicalmente anti-individualista. Ele demonstra que a inteligência não é propriedade privada do cérebro individual, é produto de relações sociais. Uma criança autista que não fala em um ambiente sem mediação adequada pode falar em um ambiente com mediação. Uma criança com TDAH que não aprende em uma escola tradicional pode aprender em uma escola que organize o ensino de forma diferente. O déficit não é necessariamente do indivíduo, mas sim da relação social. Em Fundamentos de Defeitologia, o Vygotsky elabora a distinção, que eu acredito ser crucial, entre defeito primário e defeito secundário. O defeito primário é a condição biológica em si, surdez, cegueira, diferença neurológica. O defeito secundário é o conjunto de consequências sociais que se acumulam sobre o indivíduo em função do defeito primário. Isolamento, estigma, falta de acesso à educação, exclusão do trabalho. Aqui eu posso falar pessoalmente. Eu tenho distimia e ciclotimia. Ou seja, distimia, para quem não conhece, é quase uma depressão severa, porém você continua produtivo. E ela dura anos, as crises, por isso que ela é difícil de achar. Então você passa 2 anos, 3 anos, 4 anos em crise. Ciclotimia é um rebaixamento natural do humor. As pessoas estão aqui, você está sempre aqui. Eu estou sempre aqui e de vez em quando eu estou aqui. De onde que vem isso? Vem da necessidade de mascaramento, vem da necessidade de se adaptar e se forçar para entender o tempo inteiro algo que você não compreende. Vem da necessidade de mimicar relações que não fazem sentido para você. Esse é um defeito secundário. Enfim. A tese de Vygotsky é que esses defeitos secundários são ainda mais incapacitantes do que os primários e são inteiramente produzidos pela sociedade. A tarefa da educação, da organização social, não é curar o defeito primário, é eliminar os defeitos secundários, criando as condições sociais que permitam ao indivíduo desenvolver-se plenamente, apesar e muitas vezes a partir da sua diferença. Luria, colaborador de Vygotsky, fundador da neuropsicologia soviética, aprofunda essa perspectiva ao demonstrar a construção da mente e nas suas pesquisas com populações camponesas do Uzbequistão, nos anos 30, que as funções cognitivas superiores, raciocínio abstrato, categorização, planejamento, não são propriedades inatas do cérebro, mas produtos da atividade social mediada pela cultura. Aqui eu vou me permitir contar uma anedota da antiguidade. Tem um escrito egípcio que é muito interessante. Um rei egípcio e um rei estrangeiro querem descobrir qual que é a primeira palavra que uma criança falaria. Então eles decidem deixar a criança separada e descobrir qual que era a primeira palavra que ela falaria, em qual língua que ela falaria, porque eles queriam decidir qual língua que era mais antiga. Depois de um tempo eles voltam e vão conversar, e aí o rei estrangeiro fala: a criança falou pão e falou na minha língua. E o rei egípcio vira para ele e fala: você está mentindo, a criança morreu. A minha criança morreu porque ninguém conversava com ela, nós somos seres sociais. Você vê que isso é uma percepção que não vem de hoje. Camponeses sem escolarização formal pensavam de modo concreto e situado. Quando inseridos em processos educativos coletivos, desenvolviam formas de raciocínio abstrato. A conclusão é materialista dialética. O cérebro não determina a sociedade molda o cérebro. Essa perspectiva converge com o pensamento de Wittgenstein tardio. Assim como Vygotsky demonstra que o pensamento é mediado pela linguagem e pela cultura, Wittgenstein demonstra no argumento contra a linguagem privada que é impossível uma linguagem cujas palavras se refiram a experiências privadas acessíveis apenas ao falante. O significado é necessariamente público, social, compartilhado. Não há pensamento puro anterior à linguagem. Não há cognição pura anterior à mediação social. O neurodivergente não tem um cérebro defeituoso que pensa errado. Ele pensa de modo diferente porque ele está inserido em relações sociais específicas e essas relações podem ser transformadas.
Se Vygotsky luria nos dons fundamentos de uma psicologia materialista, Fanon nos oferece a articulação mais radical entre psiquiatria, colonialismo e opressão. Antes de se tornar o teórico revolucionário dos condenados da terra, foi psiquiatra. Sua formação na Faculdade de Medicina de Lyon, sua prática no Hospital de Blida Joinville, na Argélia colonial, vão informar toda a sua obra. O texto que mais diretamente nos interessa aqui é o Le Syndrome Nord-Africain, o Síndrome Norte-Africano, publicado na revista Esprit em 1952. Nesse ensaio, Fanon vai analisar a situação dos trabalhadores norte-africanos nos hospitais franceses. Esses trabalhadores argelinos, tunisianos, marroquinos apresentavam-se nos serviços de saúde com queixas difusas, uma dor generalizada, uma fadiga extrema, insônia, angústia, uma incapacidade de trabalhar. Os médicos franceses sistematicamente classificavam essas queixas como simulação, preguiça e criaram um nome para isso: Síndrome Norte-Africano. Uma pseudo-categoria diagnóstica que patologizava a condição colonial em si. Fanon escreve: o norte-africano que se apresenta ao médico europeu não é ouvido como sujeito, é classificado como tipo. Sua dor não é investigada, é descartada como característica racial. O sistema médico reproduz no interior do hospital a mesma hierarquia que o colonialismo aplica no seu exterior. A relevância desse texto para a questão da neurodivergência é direta e devastadora. Assim como o trabalhador norte-africano era patologizado por uma medicina que não conseguia ou não queria reconhecer que seu sofrimento era produzido pelas condições coloniais da sua existência, o neurodivergente é patologizado por uma psiquiatria que não consegue ou não quer reconhecer que seu déficit é produzido por condições capitalistas da sua existência. A dor do colonizado era real, mas sua causa não era biológica, sua causa era política. O sofrimento do neurodivergente é real, mas sua causa não é apenas neurológica, é também social. A carta de renúncia de Fanon ao ministro residente da Argélia, escrita em 56, quando ele abandona o serviço psiquiátrico colonial para se juntar à Frente de Libertação Nacional, é ainda mais explícita. Fanon escreve a Robert Lacoste: a loucura é um dos meios que o homem tem de perder a sua liberdade. E posso dizer que nessa posição, há meio caminho entre a tortura e a liberdade, nessa posição entre a loucura e o sofrimento social, há para o psiquiatra alguma coisa de monstruosamente desesperado. Se a psiquiatria é uma técnica médica que se propõe a permitir ao homem não ser mais estrangeiro ao seu meio, devo afirmar que o árabe, alienado permanente em seu próprio país, vive em um estado de despersonalização absoluta. A alienação não é uma patologia individual, é uma condição social. O colonizado não é louco porque seu cérebro funciona mal, é alienado porque a sociedade o desumaniza. A psiquiatria tenta tratá-lo sem transformar as condições que o alienam. Essa psiquiatria é, em última instância, cúmplice da opressão. Da mesma forma, a psiquiatria que tenta tratar o neurodivergente sem questionar a sociedade que o exclui é cúmplice do capacitismo. A zona do não ser fanoniana, o espaço ontológico entre o colonizado produzido como não humano, descreve com precisão a posição do neurodivergente na nossa sociedade. Não apenas explorado economicamente, não apenas discriminado socialmente, mas produzido como sujeito deficiente, como cérebro defeituoso, como corpo que não se encaixa. O capacitismo opera na mesma chave que o racismo colonial. Ambos produzem categorias de seres humanos inferiores, cuja exploração e exclusão se tornam, portanto, naturais. O paralelo entre a exploração capitalista e a condição do neurodivergente não é metafórico, ele é estrutural. O capitalismo produz doença e adoecimento de forma sistemática e distribui esse adoecimento de forma desigual, segundo linhas de classe, raça, gênero e capacidade.
Marx, no Capital, já demonstrava que o modo de produção capitalista não explora apenas o trabalho, consome o corpo do trabalhador. Jornadas extenuantes, condições insalubres, monotonia repetitiva vão produzir doenças físicas, mas também mentais, que o sistema trata como custos individuais do trabalhador, mas nunca como efeitos estruturais da exploração. Mark Fisher vai atualizar essa análise ao argumentar que a epidemia contemporânea de depressão, ansiedade e esgotamento não é um acidente biológico, é o custo subjetivo de um sistema que privatiza o sofrimento que é social. Fisher, ele próprio, diagnosticado com depressão, escreveu com precisão: a privatização do estresse é um dos mecanismos centrais do realismo capitalista. Transformar problemas políticos em patologias individuais. Para o neurodivergente, essa dinâmica é ainda mais brutal. O capitalismo tardio exige do trabalhador não só força física, mas flexibilidade cognitiva, sociabilidade instrumental, capacidade de habitação permanente a ambientes em constante mudança. Essas são precisamente as habilidades que muitos neurodivergentes têm dificuldade em performar. Não porque sejam deficientes, mas porque seu modo de processar informação, de se comunicar e de se relacionar com o ambiente não se encaixa no padrão exigido pelo mercado. O resultado é a exclusão massiva do mercado de trabalho. Os dados brasileiros são eloquentes. O RAIS do Ministério do Trabalho nos diz que pessoas com deficiências ocupam menos de 1% dos empregos formais do Brasil, apesar de representarem 8,4% da população. A taxa de desemprego em pessoas do transtorno do espectro autista é estimada em mais de 80% globalmente, segundo o relatório da OIT. No Brasil, a lei de cotas normalmente é sistematicamente descumprida e, quando cumprida, é de forma formal, alocando pessoas com deficiências em funções subalternas sem possibilidade de progressão. Essa exclusão não é natural. Ela é produzida por uma forma de vida específica. Em Sobre a Certeza, o Wittgenstein vai trabalhar o conceito de proposições dobradiças. Proposições que não são questionadas dentro desse jogo de linguagem, porque funcionam como eixos em torno do quais todo aquele sistema gira. A ideia de que o trabalhador normal é aquele que se adapta às exigências do mercado funciona no jogo de linguagem capitalista como uma proposição dobradiça. Ela não é argumentada, ela é pressuposta. Questioná-la é sair do jogo, é tornar-se ininteligível dentro do discurso hegemônico. Uma filosofia marxista da neurodivergência, portanto, vai exigir que essas proposições dobradiças sejam explicitadas e desmontadas, que a gente demonstre com rigor materialista que normalidade cognitiva não é natureza, mas produto histórico de relações específicas. A história da psiquiatria no Brasil é uma história da violência institucional que opera na mesma chave da violência colonial. O Hospital Colônia de Barbacena, que eu visitava mensalmente quando era criança para ver a minha família, é o Holocausto brasileiro na expressão da jornalista Daniela Arbex. Ele é o exemplo mais extremo. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram naquela instituição ao longo do século XX, submetidas a condições de fome, frio, tortura e abandono, que configuram, sem nenhum exagero, um genocídio institucional. Os manicômios brasileiros não eram instituições de cura, eram dispositivos de controle social que enclausuravam todos aqueles que não se encaixam na ordem burguesa: loucos, epiléticos, alcoólatras, homossexuais, dissidentes políticos, pessoas em situações de rua, mulheres desajustadas, negros e indígenas. A população internada era esmagadoramente pobre, negra, analfabeta. O manicômio operava, assim, como uma extensão do sistema penal e do sistema colonial. Disciplinava corpos que o capitalismo não conseguia explorar e eliminava os que não conseguia disciplinar. A luta antimanicomial brasileira, que se consolida a partir dos anos 80 com o movimento dos trabalhadores em saúde mental, culmina na Lei Paulo Delgado, que redirecionou o modelo assistencial em saúde mental para serviços comunitários e abertos. É uma das mais importantes experiências de resistência anticapacitista na história desse país. Mas ela permanece inconclusa e ameaçada.
Os governos Temer e Bolsonaro promoveram o desmonte da rede de atenção psicossocial, a RAPS, o financiamento das comunidades terapêuticas de orientação religiosa e a remanicomialização disfarçada de modernização. O paralelo com a análise de Fanon é direto. Fanon denunciava que a psiquiatria colonial tratava o colonizado como louco porque não conseguia reconhecer que seu sofrimento era produzido pela colonização. A psiquiatria manicomial brasileira tratava o pobre, o negro, o desajustado como louco porque não conseguia ou não queria reconhecer que seu sofrimento era produzido pela exploração de classe e pelo racismo estrutural. A luta antimanicomial é, em sentido pleno, uma luta anticolonial, uma luta pela descolonização dos corpos e das mentes aprisionados pela psiquiatria burguesa. Para os neurodivergentes, essa é uma luta particularmente urgente. Crianças autistas continuam sendo submetidas no Brasil, e aqui agora eu vou ser muito polêmico, a intervenções comportamentais de origem normalizadora, como certas aplicações da ABA, que tem como objetivo explícito fazer com que a criança se comporte de forma típica, suprimindo estereotipias, forçando o contato visual, punindo comportamentos considerados inadequados. Essas práticas reproduzem em escala individual a lógica manicomial. O objetivo não é o bem-estar do sujeito, sim sua conformação à norma. Só quero lembrar aqui, para quem não sabe, que o criador da terapia ABA nos Estados Unidos também tinha uma terapia de conversão de homossexualidade. Não é à toa. A tese central dessa palestra pode ser formulada agora com clareza. A opressão contra os neurodivergentes e outros sujeitos classificados como não normais opera na mesma chave estrutural que a exploração capitalista do homem pelo homem. Não se trata de uma analogia, se trata de uma articulação material. O capitalismo necessita para sua reprodução de uma hierarquia de corpos e mentes, assim como a classe trabalhadora é explorada porque seu trabalho gera mais valor que é apropriado pelos capitalistas, os não normais são excluídos porque seus corpos e mentes não geram o tipo de mais valor que o sistema exige. Assim como o colonizado é desumanizado para que a sua exploração se torne natural, o neurodivergente é patologizado para que sua exclusão se torne terapêutica. Assim como a mulher é confinada ao espaço doméstico para garantir a reprodução gratuita da força de trabalho, o neurodivergente é confinado à tutela médica e familiar para garantir que ele não perturbe a ordem produtiva. Essa não é uma articulação nova. Em A Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra, Engels já documentava como a exploração capitalista produzia doenças físicas e mentais entre os operários ingleses e como o sistema culpava os próprios operários por aquele adoecimento. O materialismo histórico sempre compreendeu que a doença é um fenômeno social. Mas a tradição marxista frequentemente negligenciou a dimensão específica da deficiência e da neurodivergência, tratando como questões secundárias em relação à luta de classe principal. Uma filosofia marxista da neurodivergência exige superar essa negligência. A luta contra o capacitismo não é uma luta identitária que se soma à luta de classes. É uma dimensão constitutiva da luta de classes, porque o capacitismo é um mecanismo de hierarquização que o capitalismo utiliza para disciplinar, dividir e explorar o conjunto da classe trabalhadora. O trabalhador normal aceita condições degradantes de trabalho porque teme ser classificado como incapaz. E o trabalhador neurodivergente aceita a exclusão porque foi ensinado a acreditar que a sua diferença é sua culpa. Aqui, o conceito de Wittgenstein de seguir uma regra, o Regelfolgen, é produtivo. Wittgenstein demonstra nas investigações que seguir uma regra não é um ato mecânico nem uma interpretação privada, é uma prática social, sustentada por um acordo comunitário tácito. O neurodivergente que não segue as regras do comportamento social esperado, que não mantém contato visual, que não suporta ambiente barulhento, que não processa informações na velocidade exigida pelo mercado, não está quebrando regras naturais, está em conflito com regras sociais que são produzidas por uma forma de vida específica e que, portanto, podem ser diferentes.
Se, na nossa análise anterior, demonstramos que o capitalismo produz a exclusão, a questão que se coloca agora é: como uma sociedade organizada sobre outros princípios poderia integrar o neurodivergente de forma emancipatória? A tradição pedagógica soviética oferece respostas que permanecem extraordinariamente atuais. Nadezhda Krupskaya, educadora revolucionária, dirigente da política educacional soviética nos anos 20, articulou em seus escritos sobre educação pública uma visão radicalmente igualitária do desenvolvimento humano. Para Krupskaya, a escola não deveria selecionar e hierarquizar as crianças segundo suas supostas capacidades individuais. Deveria, sim, criar as condições para que todas as crianças se desenvolvessem plenamente, cada uma segundo suas potencialidades específicas. A educação socialista para Krupskaya era inseparável da emancipação do trabalho. A escola deveria formar sujeitos capazes de participar ativamente na construção coletiva da sociedade, não consumidores passivos do mercado. Por sua vez, Viktor Shulgin, rumo ao politecnismo, aprofunda essa perspectiva ao propor que a educação não deveria se limitar ao espaço escolar, mas articular-se com a vida produtiva, a comunidade e a organização política. A sua chamada Trudovaya Shkola, Escola do Trabalho, não era um espaço de disciplinarização dos corpos para o mercado. Era um laboratório de formação de sujeitos coletivos, onde o aprendizado acontecia pela participação ativa em projetos socialmente úteis. Era tão importante conhecer os filósofos na faculdade quanto os pedreiros construindo uma ponte. Essas crianças tinham a oportunidade de conhecer os distintos trabalhos daquela sociedade e participar em todos eles. Deixa eu só me ver aqui que eu perdi, desculpa. A criança que pensa de modo visual contribui com mapas e diagramas. A que pensa de modo verbal contribui com textos e narrativas. A que pensa de modo sinestésico contribui com construções e experimentos. A diversidade cognitiva deixa de ser um obstáculo e se torna recurso. Essa foi a proposta de Moises Pistrak em Fundamentos da Escola do Trabalho. A escola de Pistrak defende o conceito de complexos temáticos, problemas da vida real que vão articular diversas áreas diferentes do conhecimento e não disciplinas fragmentadas e abstratas. Vygotsky, cujo trabalho com crianças com deficiências nos anos 20 foi diretamente articulado com as políticas educacionais soviéticas, insistia que a deficiência não é uma sentença, é uma possibilidade de desenvolvimento por caminhos alternativos. A criança cega desenvolve uma percepção tátil e auditiva extraordinária. A criança surda desenvolve uma linguagem visual e gestual de enorme sofisticação. A criança autista desenvolve padrões de atenção e de memória que, em condições adequadas, podem se tornar capacidades excepcionais. O problema não é a diferença. É a sociedade que não sabe ou não quer criar condições para que a diferença floresça. A proposição pedagógica soviética é, pensando em Wittgenstein, a contração de uma nova forma de vida. Uma forma de vida onde os jogos de linguagem da normalidade, da deficiência, são substituídos por jogos de linguagem da contribuição coletiva e do desenvolvimento compartilhado. Uma escola que organiza o ensino em torno de projetos coletivos, onde cada criança contribui com o que pode e aprende o que precisa. É uma escola que opera segundo uma forma de vida radicalmente diferente da forma de vida capitalista. E que por isso mesmo produz jogos de linguagem radicalmente diferentes sobre o que significa ser capaz ou incapaz. O indivíduo floresce quando o individualismo morre. A tese que a gente propõe como contribuição original ao debate é a seguinte:
O neurodivergente só pode florescer plenamente em uma sociedade que supere o individualismo capitalista. Essa afirmação não é idealista, ela é materialista, ela é dialética. O capitalismo produz o individualismo como forma ideológica necessária à sua reprodução. Cada trabalhador é apresentado como um empresário de si mesmo, responsável individual pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. A saúde mental é tratada como responsabilidade privada. Se você está deprimido, procure um terapeuta. Se seu filho é autista, procure uma clínica de intervenção precoce. Se você tem TDAH, tome logo sua Ritalina. O sistema produz o sofrimento e vende a cura. A indústria farmacêutica lucra mais de 13 bilhões de dólares por ano com medicamentos para TDAH pelo mundo inteiro. O diagnóstico é, simultaneamente, instrumento de exclusão e mercadoria. Nos manuscritos econômicos filosóficos, Marx formula a tese de que se o ser humano é, em sua essência, um ser social, é na atividade coletiva, no trabalho social, na produção comum, que o indivíduo se realiza então como humano. O individualismo capitalista inverte essa relação. Transforma o trabalho social em sofrimento alienado e a produção comum em competição predatória. Para o neurodivergente, essa inversão é particularmente destrutiva. Ele é forçado a competir em um jogo cujas regras foram desenhadas para excluí-lo. E quando falha, ele é o culpado da sua própria suposta incapacidade. Uma sociedade emancipada, que supere o capitalismo, organize a produção de forma coletiva e planificada, seria, por definição, uma sociedade mais acolhedora para os neurodivergentes. Não porque o socialismo resolva magicamente qualquer diferença neurológica, mas porque ele elimina as condições sociais que transformam a diferença em deficiência e a deficiência em exclusão. Em uma sociedade onde o valor do indivíduo não é medido por sua produtividade para o mercado, mas por sua contribuição ao bem-estar coletivo, o autista que desenvolve um conhecimento profundo sobre um tema específico, o TDAH que pensa de modo criativo e não linear, o disléxico que processa informações de modo visual e holístico, todos esses modos deixam de ser déficits e se tornam novas contribuições. A frase que sintetiza essa visão é: o indivíduo floresce quando o individualismo morre. Não se trata de dissolver o indivíduo na massa. A experiência nos ensina os riscos dessa dissolução. Trata-se de criar condições sociais para que cada indivíduo, com suas particularidades e potencialidades específicas, possa se desenvolver plenamente. Não apesar da coletividade, mas por meio dela. A zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky é a formulação científica dessa intuição. É na relação com o outro, na mediação social, na cooperação que o indivíduo se desenvolve. Os dados sobre a condição dos neurodivergentes no Brasil revelam uma situação de exclusão estrutural. Segundo a PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE de 2019, 17,3 milhões de brasileiros com 2 anos ou mais possuem alguma deficiência, 8,4% da nossa população. A maioria é negra, pobre e tem baixa escolaridade. A prevalência do TEA no Brasil é entre 1% e 2% da população, segundo estudos recentes baseados na metodologia da OMS, o que significa termos de 2 a 4 milhões de pessoas dentro do espectro. A Lei Berenice Piana reconhece o autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos, mas a sua implementação permanece precária. Falta diagnóstico acessível, profissional capacitado, escolas inclusivas e oportunidade de trabalho. A interseção entre raça e classe é determinante. Crianças negras e pobres com neurodivergência têm muito menos acesso ao diagnóstico precoce e a intervenções adequadas do que crianças brancas de classe média alta. O diagnóstico do autismo em crianças negras no Brasil é, em média, mais tardio do que nas crianças brancas, não porque a condição seja diferente, mas porque o acesso ao sistema de saúde é desigual e porque os profissionais de saúde
tendem a subdiagnosticar autismo em populações negras por viés racial. O mesmo é válido para mulheres. Essa dinâmica reproduz em escala brasileira o que o Fanon denunciou como síndrome norte-africano. A medicina opera segundo categorias racializadas que invisibilizam o sofrimento dos mais oprimidos. A luta pelo direito das pessoas neurodivergentes no Brasil não pode, portanto, ser desconectada da luta de classes, da luta das mulheres e da luta antirracista. O capacitismo não é uma opressão autônoma que se soma às demais. É uma dimensão constitutiva dessa exploração, articulado com o racismo e com a hierarquia de gênero. Uma criança autista, negra e pobre da periferia do Recife enfrenta uma realidade radicalmente diferente de uma criança autista branca e rica dos Jardins em São Paulo. E qualquer análise que trate o autismo como condição universal, abstraída de relações de classe, raça, é ideologia, não é ciência. Enfim, percorremos um itinerário deliberadamente denso para chegar a uma proposta concreta. A superação do capacitismo exige a superação do capitalismo, porque é o capitalismo que produz as condições sociais que transformam a diferença neurológica em deficiência, em exclusão, e a exclusão, por sua vez, em sofrimento. Vygotsky nos ensinou que o desenvolvimento humano é mediado pela cultura e que a deficiência é, em grande parte, produzida pela ausência de mediações sociais adequadas. Luria nos ensina que as funções cognitivas superiores são produtos da atividade social, não propriedades inatas do cérebro. Fanon nos revela o síndrome norte-africano na sua carta de renúncia que a psiquiatria colonial patologiza o oprimido em vez de transformar as condições que o oprimem. Krupskaya, Shugin, Pistra, que nos deram as bases de uma pedagogia socialista, onde a diversidade cognitiva deixa de ser obstáculo e se torna recurso para a construção coletiva. Nesse diálogo com Wittgenstein, as conclusões são precisas. Os diagnósticos psiquiátricos são jogos de linguagem sustentados por uma forma de vida específica, a forma de vida capitalista. Os critérios de normalidade são proposições dobradiças que o sistema não permite questionar. A exclusão do neurodivergente não é consequência da natureza, é efeito de regras sociais que poderiam ser outras. E a construção de uma sociedade inclusiva exige não apenas mudanças discursivas, mas a criação de novas formas de vida. Formas de vida onde a diversidade humana seja condição de florescimento coletivo, não acumulação de capital. Wittgenstein disse: sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. O capacitismo é a imposição brutal do silêncio sobre milhões de pessoas cujo modo de ser, pensar e sentir são considerados indizíveis dentro do jogo de linguagem dominante. Mas o marxismo, que é materialista, nos responde: é precisamente sobre aquilo que fomos forçados a silenciar que devemos com urgência aprender a falar. E falar aqui não é só discurso, é organização, é construção. Construir escolas que acolham a diversidade, espaços de trabalho que respeitem os diferentes, lutar por uma sociedade onde o valor do ser humano não seja medido por sua conformidade a uma norma produtiva, mas pela riqueza da sua contribuição única e insubstituível à vida coletiva. O indivíduo floresce quando o individualismo morre. E a neurodivergência, longe de ser déficit, é uma das formas mais radicais de demonstrar que a humanidade é, por sua própria natureza, diversa. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Obrigado. João, se a história demole, letras clássicas demole, a gente traz você para a filosofia. Muito bom, muito interessante. A gente vai abrir para perguntas, eu vou já começar abusando aí do meu papel de moderador agora. Eu já tenho algumas aqui.
fazer. João, curiosamente, assim, é uma apresentação, assim, como você bem faz, ela é abrangente e profunda em filosofia. Eu achei, curiosamente, você não fala do DSM nessa apresentação. Eu falei só no começo. Mas você podia articular essa ideia de jogos de linguagem, é muito rica em termos de fundando as regras que articulam o significado, e como o DSM ele interage, ele produz, ele constitui também uma espécie de jogo de linguagem que reforça determinados padrões. Aí, aproveitando isso também, com frequência hoje a gente escuta algo como em setores mais reacionários, do tipo reações, agora tudo é autismo. Uhum. Veja, todo mundo é autista agora. No filosofia a gente poderia falar, o conceito ele foi tão alargado em extensão que ele trivializou, né? Ele ficou com uma intenção com S muito curta, assim, né? E a própria noção de espectro, e colocando, né, trazendo mais indeterminações para dentro, ela talvez possa trazer esse problema de uma certa trivialização do conceito, porque parece que tudo cai dentro do conceito e nada fica fora, dependendo de até onde esse espectro faz. E ainda tem a noção de espectro estendido. Uhum. Como é que você vê isso, essa espécie de multiplicação de categorias do DSM? Por um lado, abarca mais coisas, isso parece ser inclusivo, mas por outro lado tem esse problema de uma trivialização e uma suspeita do próprio diagnóstico, que agora tudo é autismo. Sim. Eu queria ouvir o que você pode falar Beleza. sobre isso. Talvez a gente faça mais duas, Não, beleza, aí você responde tudo junto, beleza? Claro. Vai lá. Como que é? Olá, boa tarde, meu nome é Fred. Eu primeiramente queria agradecer a participação do professor João, não só hoje, mas outros dias. Obrigado. Essa palestra que a gente fez foi muito rica, tanto para a minha pesquisa quanto também para a minha vida pessoal. Eu tenho um irmão que é autista no do esporte, depois de 7 anos, vai ser mapeado, inclusive uma questão com meu pai, que fez conflito, mas enfim. Eu tenho também tudo que você falou, mas algo que eu fico pensando muito é que eu acho que o autismo não deve ser visto como transtorno, mas apesar disso existe aí um problema relacional com o mundo, como o mundo enxerga nessas formas de vida. Então eu queria saber se, apesar de não ser visto como uma deficiência ou transtorno, o diagnóstico como deficiência hoje talvez seja útil para algumas questões colocadas, que a gente tem direitos de inclusão, como por exemplo, dados de funcionamento, política de cópia, já que a gente tem um mundo tão caótico e preparado para essas formas de vida. Eu queria fazer a segunda pergunta, porque não existiu a minha comunicação, que não tivesse existido, então eu queria só um pequeno feedback, que pode ser feito depois. Então eu queria saber se rever o conceito de mente, ou seja, alterar essa gramática de que nossa mente é interna, e passar a ver ela como algo integrado no mundo físico e social, pode ser uma forma para que a gente pense problemas de saúde mental como problemas do mundo físico, ou seja, uma mente transformada, seja na verdade, num ambiente físico e social transformado. É isso, obrigado. Oi. Lucas. Primeiro eu queria agradecer bastante ao professor João por ter vindo aqui no nosso colóquio normativo. Eu adorei bastante dizer o meio de verdade da sua comunicação, porque eu fui me identificando no processo e me deu uma dúvida principal. Eu botei 14 pontos aqui, mas não vou falar nenhum dos 14. Eu acho que um concentra tudo que eu quero saber aqui. O senhor vai publicar esses textos em algum lugar, vai deixar livro para a gente, porque eu gostei muito das referências, eu queria estudar depois. E seria ainda melhor se o senhor publicar seu próprio texto, porque está sintetizando tão bem, assim, de uma forma tão didática. Eu acho que ajudaria muito o nosso grupo de pesquisa, assim, eu, o Fred e o resto do pessoal, com certeza iria agradecer bastante por essa publicação, sabe? Porque sintetiza tão bem uma filosofia de Wittgenstein, com pessoas marxistas, e finalizando aqui, para organizar o senhor que conseguir compreender bem o Wittgenstein, coisa que a gente leva meses ou até agora, a gente está estudando isso, sempre descobre coisas novas, e o senhor conseguiu pegar bem a ideia de proposições logarítmicas. Então, uma questão que é proposição logarítmica, não é uma proposição, mas eu não vou entrar nesse debate, mas concentrando muito
bem. Então, muito obrigado, professor. Parabéns aí por entender esse filósofo austríaco. Vou começar aqui então. Bem, deixa eu começar, né, do Marcos e aí depois eu faço lá do Fred e do Lucas. Sobre a questão do DSM e dos jogos de linguagem. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o próprio uso do DSM, quando a gente traz ele para discussão, a gente transforma ele num ente nomotético e axiomático, que é uma coisa assustadora, que eu acho que é a primeira crítica que a gente tem que fazer. O DSM não é uma coisa que sai por aí falando, mas muitas vezes quando a gente fala o DSM, o DSM, o DSM, a gente dota o DSM de entidade. Autoridade metafísica. É uma autoridade metafísica, ele é um ente nomotético e axiomático. Ele é algo que sai parando e cuspindo axiomas. Gente, o DSM é o conjunto dos médicos que escrevem o DSM. O DSM é um produto humano. Aqui na minha comunicação, eu falei rapidamente do DSM no começo, e a primeira coisa que eu falo, que é tangenciando a isso, é exatamente a gente entender que o DSM é um artefato cultural. O DSM é criado sobre determinadas condições, e quando a gente estuda a história dele, a gente vai vendo o quanto ele já foi expurgado de ainda mais racismo e colonialismo. O DSM-5 ainda é ruim? É ruim. Leiam o DSM-1. O DSM-1 é ruim? É ruim. Leiam as conferências dos médicos franceses da década de 50. E vocês vão ver, no pós-guerra, médicos defendendo não só o racismo, mas proposições lombrosianas de qualificação do racismo. Está aqui do lado. E isso não terminou. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é questionar a própria entidade do DSM e mostrá-lo enquanto que ele é. A conjunção do status quo dominante em coligação com a indústria farmacêutica, que em última instância é o que ele é e é a quem ele vai responder. Quando a gente pensa nos jogos de linguagem, obviamente isso fica muito mais claro. A gente pensa que a gente tem aqui, e aqui eu vou me permitir ir para o lado do Bourdieu também, nós temos aqui uma linguagem de poder simbólico. Sim, e se torna apanágio dos doutos. Porque a esmagadora maioria das pessoas não é sequer dotada da linguagem necessária para compreender o DSM. Não é à toa que se escolhe termos que vão vir do latim ou do grego antigo. Você já viu algum médico que fala latim ou grego antigo? Algum médico que vai fazer matéria nas letras clássicas, porque ele está muito preocupado em compreender aqueles temas? Não, aquilo é uma linguagem para suplantar a linguagem da sociedade e criar o apanágio dos doutos. É excludente, é um outro jogo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar na crítica do DSM, primeiro, a partir da própria ideia de que o DSM exista fora da realidade, que o DSM se materialize como um ente, e a partir disso também pensar a quem interessam esses jogos. A quem serve, em última instância, essa ideia, algumas ideias de patologização. Há muito pouco tempo atrás, no DSM, a gente ia ter várias outras coisas, desde a homossexualidade à disforia de gênero. E aí você começa a pensar, peraí, então era doença, mas agora não é doença, então talvez nunca tenha sido doença? O que constitui, em última instância, então, a própria doença? Entende? A gente tem que ir pensando, né, nesses fatores, que as coisas não acontecem aliadas do mundo real. O problema do idealismo é esse, que ele não aguenta 2 minutos de trocação de tapa com a realidade material. Por mais que a ideia seja linda, muitas vezes ela não é factível, ela não responde no mundo real a nada. Então eu acho que a gente tem que pensar sobre isso.
Em relação à sua segunda pergunta, eu acho ela maravilhosa, ela traz uma discussão que agora ainda está mais, né, pululando ainda e super em voga, que é essa ideia de que tudo é autismo, agora todo mundo é autista, todo mundo tem diagnóstico e tal. Eu primeiro quero só fazer uma pequena provocação. Ninguém, literalmente ninguém, no reino de Uruk e Nagash, morreu de diabetes. Porque não existia diagnóstico de diabetes. Ninguém no Tahuantinsuyo morreu de AVC, porque não tem diagnóstico de AVC. Só que aí, quando a arqueologia biomédica começa a estudar, a gente descobre que tinha diabético em Uruk e Nagash, que pessoas morreram de AVC no Tahuantinsuyo. E aí? Como é que a gente faz? Então, a gente tem duas opções aqui. Ou a gente tinha uma subnotificação e um desconhecimento, ou todo mundo é autista. Eu acho que qualquer pessoa com um pouco mais de lógica vai conseguir chegar em conclusões de para onde a gente está caminhando aqui. É óbvio, gente, que numa sociedade que é uma sociedade de exploração, as pessoas também se tornarão exploradoras de toda e qualquer benesse necessária, porque elas são constantemente exploradas. Existem pessoas que vão tentar comprar um diagnóstico, forçar uma situação, pegar um diagnóstico para poder ter uma vantagem, vez que isso gera a possibilidade de desconto em imposto para comprar um carro, meia entrada para alguma coisa, possibilidade de concorrer em concursos públicos para as vagas de PCD, que tem uma entrada em cortes mais baixo do que as vagas de concorrência ampla, sim. Agora, o fato de haver fraudes não significa que não existe uma subnotificação. Inclusive, a gente não tem nenhuma certidão de morte medieval falando morreu de câncer. Não significa que a gente não tivesse câncer, né? Então, eu acho que a gente tem que entender isso, que nem tudo é autismo, mas tudo é autismo sim, né? Que a gente tem, de fato, uma população brutalmente subnotificada. Eu trouxe alguns dados da OMS que vão falar ali entre 1 e 2% da população, tá? Tem dados que propõem de pesquisas, também pareadas e aceitas em grandes revistas internacionais, que pode chegar até uma pessoa a cada 33 no espectro expandido. Isso seria mais ou menos ali 3%, um pouco mais do que isso da população. Se a gente trabalha entre 2% e 3% de uma população de 220 milhões de pessoas, nós estamos falando de um número que vai variar entre 4 milhões e 400 e 6 milhões e 600 mil pessoas. É gente para um caralho. É mais gente do que a grande BH inteira. É muita gente, é muito mais comum do que parece. Só que foi constantemente subnotificado e ainda o é. Ainda existe uma clivagem gigantesca que chama dinheiro. Pouquíssimas são as pessoas que têm dinheiro para fazer um teste neuropsicológico longo, sério, acompanhado e depois ainda ter que pagar para o psiquiatra, porque gente marrom não consegue assinar diagnóstico. Mais uma violência aqui que é o ato médico. Vai o psicólogo, se forma em psicologia, 5 anos. Aí ele vai estudar neuropsicologia, mais 5 anos para ele estar apto a aplicar teste e fazer tudo. 10 anos de estudo. Na hora que ele termina de fazer, ele faz o teste todo, conclui todo, entrega para a pessoa e fala, agora o senhor vai lá na Casa Grande e pede para um psiquiatra assinar embaixo do laudo, porque minha assinatura e merda vale o mesmo tanto na saúde pública brasileira. E aí o cara vai no psiquiatra que assina o laudo.
Olha só que coisa irônica. A esmagadora maioria dos psiquiatras não estuda profundamente neurodiversidades como TEA, como TDAH. Não são todos. A grande maioria não vai estudar isso profundamente. Por não estudar isso profundamente, sequer muitas vezes eram habilitados a conseguir diagnosticar. Quem diagnostica, na maioria das vezes, é o neuropsicólogo, é quem faz o teste. É raríssimo você achar um psiquiatra que aplica teste neuropsicológico. Ou seja, nós estamos falando aqui, no mínimo... Cara, eu nunca vi um teste neuropsicológico barato. As pessoas que fazem atendimento social para ajudar e tal vão cobrar 200, 400, 500. Mas o normal de um preço, em Belo Horizonte é 1.500, 2.000, em São Paulo é 4 pau para cima. Meu irmão, quem tem essa grana? São raríssimas as pessoas que têm essa grana, que podem fazer isso, que podem pagar por isso, ou que têm um seguro pica das galáxias que cobre, porque a maioria dos seguros não cobre. Não cobre, mesmo o cara que é trabalhador e é segurado não consegue cobertura. Então a gente vai continuar tendo subnotificação e as pessoas da minha geração todas vão ter diagnóstico tardio porque isso simplesmente não existia na nossa época. Na nossa época, para chegar a considerar a pessoa autista, ela tinha que ser não verbal, nível 2, nível 3 de suporte. Nível 3 de suporte. O DSM que vem aí, o DSM-6, que já está no prelo, deve reclassificar os níveis de suporte dentro do autismo. A ideia é separar quem tem deficiência cognitiva de quem não tem deficiência cognitiva, deixando 2 níveis de suporte para quem não tem deficiência cognitiva e 3 níveis de suporte para quem tem deficiência cognitiva. Seriam 5 níveis. Essa é uma discussão que ainda está acontecendo. Para além disso, a gente tem que lembrar que mesmo o espectro autista, como a gente entende ele hoje, é muito recente. Até muito pouco tempo atrás, a gente tinha 5 diagnósticos diferentes no DSM, sendo que um deles era uma linda homenagem a um nazista, que é o meu, inclusive. Se eu tivesse recebido o meu diagnóstico no antigo, eu tinha pegado síndrome de Asperger. Então essas são discussões que estão acontecendo, são discussões que são muito recentes, né? E aí, o que eu penso a respeito disso? Eu penso que a gente precisa de lutar pelo direito de todo o espectro, principalmente de quem tem um nível de suporte mais alto. E principalmente pela intervenção precoce. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que tem acesso à terapia ocupacional, à fonoaudiologia, ao psicólogo, ao neuropsicólogo, na infância, ele consegue diminuir o nível de suporte dele ao longo da vida. Quando eu falo contra a aba, eu estou dizendo que quando uma criança fica 20 horas por dia, 20 horas por semana, com um terapeuta, sendo tratado igual um cão de Pavlov, está errado. Mas eu não estou falando, vamos todos não terapeutizar ninguém e todos somos lindos, não, gente. A gente tem que lutar para que isso seja garantido pelo SUS. Neurodiagnóstico tinha que ser garantido pelo SUS e disponível em cada CAPS do mundo. Tratamento de terapia ocupacional, de fonoaudiólogo, de psicólogo, tinha que ser garantido em todos. Esses profissionais tinham que ser regiamente bem pagos. A gente tinha que enforcar o último médico bolsonarista com as tripas do penúltimo em cima do ato médico. É um crime o que é feito com o campo da saúde no Brasil. Um crime. Então, eu acho que a gente tem que lutar para que não seja mais necessário que gerações passem por todas as consequências e platinem o DSM com 102%, liberando o Yoshi roxo do DSM, porque não tiveram nenhum tipo de cuidado. A depressão profunda, o suicídio,
a distimia, a ciclotimia, a anedonia. Todas essas consequências são consequências sociais que todos os autistas de diagnóstico tardio têm. Por que tem todas essas comorbidades? Porque nada é tratado nunca. Se a gente tratasse desde o começo, talvez não tivesse. Talvez as próximas gerações vão ter um aporte, um auxílio que a gente não tenha. É isso que a gente precisa de lutar. Partir pro Fred, né? Nesse sentido, eu acho que o diagnóstico é muito importante. O que eu questiono aqui não é a necessidade do diagnóstico nessa nossa sociedade. O que eu estou falando é, nós temos que repensar como a gente entende normalidade. E os limites a partir disso. Nesta nossa sociedade, que é uma sociedade racista, etarista, violenta, misógina, toda ajuda que a gente puder é válida, é justa, a gente tem que buscar ela. E todo direito conquistado tem que ser exercido sim. Você teve um diagnóstico tardio e quer fazer um concurso? Faça. Você está na fila e está incomodado? Vai pro negócio de PCD. Não chama transtorno à toa. Então, se um médico broxa que não tem porra nenhuma vier te dizer que você é fresco, você fala frescura é verde, verde é bambu, a bola na rede, meu pau no teu cu. A gente tem que lutar por cada um dos direitos, porque muita gente morreu para a gente ter esses direitos. Gente como eu estaria em Barbacena 50 anos atrás, em vez de estar sentada aqui conversando com vocês. Então essa luta é muito válida e muito justa. Não chama transtorno à toa, não tem diagnóstico à toa, não foi equivalido a deficiência à toa, porque é deficiência sim. Eu ontem estive aqui com vocês à noite e fui performar socialmente, abraçando todo mundo, conversando com todo mundo. Eu cheguei exausto, não consegui dormir, fui dormir 3 horas da manhã e dormi até meio-dia tremendo. Porque eu tinha que performar socialmente. Sou um ator tespiano? Sou. A que custo? A que custo? Então, assim, é importante demais, demais. Não acho que a gente tenha que abandonar, mas acho que a gente nunca pode perder de vista a pauta máxima. A pauta máxima é qual? A discussão sobre normalidade, a construção de uma sociedade humana e coletiva, a construção de uma educação que seja verdadeiramente libertadora e permita que todo e qualquer indivíduo floresça nas suas capacidades. É nesse sentido que eu estava falando. Em relação à mudança gramatical, cara, eu não podia concordar mais. Não podia concordar mais. Por quê? Porque isso vai trazer mudança no mundo físico. A gente precisa disso. E isso tem que ser uma luta e uma luta de todos nós, e a gente tem que falar. Então é por isso que eu falo tão abertamente do que eu tenho, fico tão feliz do Lucas falar, porque a gente precisa de mostrar para todo mundo que a gente existe, que a gente está aqui e que a gente consegue. Aí a pessoa fala assim, pô, mas como que ele é neurodivergente e... Não, eu já ouvi, coisas que eu já ouvi. Mas você não pode ser autista, você tem filhos. Meu irmão, se o autismo tem uma base que é genética, é porque tem outros autistas trepando por aí. Se existe um autista, é porque antes disso 2 autistas transaram. Sabe, assim, tem uma base genética nessa porra. Então, assim, como? Sabe, mas você é autista e fez faculdade? Eu falei, você é burro e faz pergunta, por que você não pode? Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa sim. E que essa mudança é uma mudança em luta. É uma mudança em luta. Substituir uma gramática por outra não acontece por boa vontade da gramática instituída. Né? Então a gente precisa disso em luta e eu acho que pode ser visto sim, é visto necessário, não podia concordar mais e baita insight, inclusive, assim, parabéns, saca? Muito foda, muito foda.
Lucas, sobre a publicação dos textos. Todos esses textos vão ser enviados depois para o Marcos. Eu tenho esses textos bonitinho, com as notas de pé de página, que na verdade eu coloquei nota de final de página, mas assim, com as referências bibliográficas todas. Eu chegando lá, eu vou revisar eles bonitinho, porque eu escrevi mais às pressas, então vai ter 200 erros de português mesmo. E vou mandar eles todos para o Marcos e a gente vai dar um jeito de publicar isso em qualquer lugar, mas mesmo antes disso, eu mandando ele já vai colocar para vocês do grupo, tá? Em relação ao grupo de pesquisa, inclusive, eu ontem estava conversando com o Marcos ali nas palestras da tarde e falei, olha, se vocês tiverem algumas reuniões que sejam online e tal, quiser, estou me convidando para entrar junto, tá? Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma, eu sou desse tipo, eu me convidei para fazer parte do grupo. Por quê? Porque eu estou encantado com o trabalho que vocês estão fazendo, é espetacular. Então, eu me autoconvidei para participar. Você foi assim? Ele está pensando, eu tô fazendo jogo duro. Ele está considerando. Tem que fazer jogo duro, né? Ele está considerando. E assim, você me fez um elogio que eu não mereço sobre o Wittgenstein, cara. Eu tive contato com o Wittgenstein pela primeira vez enquanto eu ainda estava na faculdade, porque vira e mexe eu fazia matéria na filosofia e do meu grupo de amigos tinham 2 filósofos, então acabou que eu tive bastante contato, porque um deles era um leitor contumaz de Wittgenstein, tá? Então eu tive contato com ele pela primeira vez na faculdade, e aí depois que eu fui conversar com o Marcos, eu falei, porra, eu tenho que reler essa bosta, porque senão eu não vou conseguir fazer nada, né? E aí eu fui reler, e assim, é como eu te disse, o segredo da minha polimateia é a minha mediocridade. Eu fui para os conceitos que eu achei que era mais chave e falei, vou estudar direito 3 ou 4 coisas, que aí dá uma impressão falsa de que eu sei o que eu estou falando, né? E foi assim que eu enganei todos vocês, tá? Então, obrigado pela sua gentileza, podemos passar para as próximas perguntas, se tiverem. Mas tem uma literatura associando o Wittgenstein com o autismo também, né? Tem. A biografia dele é muito curiosa, não sei se já conseguiu dar uma olhada nela. Não só o Wittgenstein, o Kant mais ainda. A rotina, né? A rotina do Kant escrita no papel, cara. O Kant nunca saiu da cidade dele, velho. Tipo, o Kant é um que meia-noite eu conto um segredo, saca? Fala, querido. Fala um pouco mais alto, Rogério. E é o seguinte, quando você trata das neurodigências, você tem vários tipos. Não perceber a natureza das neurodigências. Pela tua resposta, eu entendi que você endossa um aspecto genético também. Mas aqui no fundo da tua fala, às vezes você fala que está surgindo um aspecto social. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais. Claro. Você, por exemplo, TDAH. Multifatorial. Você percebe aspectos sociais, mas também tem aspectos genéticos sociais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê isso. Um pouco muito está recorrendo a autores marxistas, materialistas e a ideia do aspecto da dimensão social da E a outra pergunta, aí sim, que eu acho que tem a ver com um pouco um elemento estrutural, uma parte da tua fala. Tá? Quando você disse que essa pergunta, olha, mas a gente pode ter uma sociedade que trate os neurodivergentes de uma maneira diferente, inclusive pode. Aí você recorreu ao campo externo. Então, eu diria o seguinte, eu acho que seria mais interessante não se recorrer a um exemplo empírico de sociedade, do que ao texto da campo externo. Entendeu? Assim, se eu me dissesse, pode ter algum modelo, inclusive, que a gente pode rever, que você dissesse, esse modelo lá de, sei lá, né? Não, tá. Saquei. Esse modelo, inclusive, beleza. Por quê? Porque trata os neurodivergentes dessa maneira. Entendeu? Não sei se você concorda. Não, eu entendi. Obrigado. Querido, seu nome, só para eu anotar aqui. Rogério. Tá. Boa tarde, João, muito bom te ouvir agora pessoalmente, a gente se acompanha. Obrigado.
Esse tema é muito interessante, aí eu faço uma defesa aqui de João. Eu acho que para um bom historiador ele deu uma aula para a gente muito de história, de ecologia, esses dias, eu gostei bastante de ouvi-lo. E eu queria te perguntar uma coisa, João, uma coisa que me atinge enquanto professora e formadora de futuros profissionais de filosofia. Você falou da ideia da escola, né, da PSCAI, que é uma ideia muito interessante aí, professor Rogério, só para colocar, as escolas montessorianas, elas são muito nessa perspectiva socialista de ensino, de potencializar nas crianças as suas possibilidades de florescimento, né? E aí, João, a gente tem uma universidade que vai, de alguma forma, entregar uma mão de obra especializada, que é dentro de uma normalidade, né? A gente está formando um profissional em filosofia que vai para uma escola e que ele vai, de alguma forma, trabalhar com filosofia com uma comunidade altamente diversa, né? Alunos para filosofia. E essa escola, ela também está dentro de uma normalidade, mas a própria universidade ela ainda não saiu da sua estrutura de normalidade, né? Então, a gente sofre com essas exigências do capitalismo. Eu tenho que entregar um profissional, né? E esse profissional, cara, muitas vezes aqui na universidade, ele recebe um diagnóstico tardio. Muitas vezes é da própria universidade que ele se reconhece também como um neurodivergente. E aí a questão é essa. Eu fico pensando, enquanto filósofos, e aí a gente foge um pouco desse contato com a história, desse contato com as demandas da sociedade, porque nosso curso, nossa universidade, ela está preocupada em pegar uma mão de obra qualificada. E a gente, como é que a gente cria, então, mecanismos ou estratégias para que a gente possa, então, atender esse futuro profissional que vai para o mercado de trabalho, né, que tem que ter um vasto conhecimento histórico da filosofia, saber todos os seus autores, mas, acima de tudo, não tem ainda esse contato formal, porque não se prepara para trabalhar como professor de filosofia. Excelente pergunta. Desculpa, seu nome, professora? Roberta. João, só lembra que você tem voo, hein? Não, tranquilo. Eu também não quero atrasar a próxima, né? Eu vou começar aqui com a do Rogério, então. Ele volta para BH hoje. Sobre a questão da natureza, Rogério, eu concordo muito com o Vygotsky nisso, tá? Eu acho que a gente tem uma parte disso que é, obviamente, biológica e a gente tem uma parte disso que é social. E também concordo com o Vygotsky que a parte social é muito mais causadora de danos a longo prazo para aquele indivíduo do que é a parte biológica na esmagadora maioria dos casos. Partindo desse sentido... Fala, querido. Não, danos sociais e próprios danos mentais que vão ser causados e danos físicos também. Por exemplo, no caso de Barbacena, danos físicos. No caso de... Por exemplo, se a gente for pensar como que as pessoas portadoras de hanseníase foram tratadas no Brasil, dano físico. Barbacena, dano físico. Neurodiversos em geral, danos psicossociais que vão se transformar em danos mentais e que muitas vezes se transformam em danos físicos. Porque a segunda população com a pior expectativa de vida, depois da população